Boa noite a todos. Boa noite a todas. Tudo bem com vocês? Hoje está mais friozinho, estamos em menos aqui, né? Mas quando a gente se une, nós ficamos com mais força, com mais calor, com mais alegria, né? Hoje a minha palestra vai ser um pouquinho diferente. Fui convidada para conversar com vocês um pouquinho sobre psicologia. Eu sou psicóloga, atendo aqui no projeto social do Casarão, né, com muita honra, com muita alegria que a gente faz esse trabalho. Estamos atendendo um número muito grande da nossa comunidade e podendo fazer grandes transformações. Então, é uma bênção que essa casa tenha permitido esse trabalho, porque a gente consegue atender por um valor social, né? Hoje em dia um acompanhamento psicológico é em torno de R$200 a sessão, né? Então, a gente precisa aí de... Quando a gente começa um acompanhamento psicológico, a gente precisa de uma sessão por semana, né? Então, isso acaba saindo bem caro. Então, esse é um presente que o Centro Holístico permite para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, é uma honra poder fazer parte desse projeto. E hoje vai ser um bate-papo, assim, bem aproveitando essa coisa aqui mais relaxada, mais entre a gente, um grupo mais intimista. Eu vou explicar um pouquinho para vocês de como eu percebo, né, a mente humana, trazer aqui alguns casos, algumas ideias. Vocês sabem que a minha palestra ela vai fluindo assim meio espontaneamente, mas depois no final eu quero que vocês tragam as suas dúvidas sobre questões psicológicas, às vezes sobre um problema em casa. Pode falar também, eu tenho uma amiga que tem uma compulsão, né? Não precisa se expor, mas pode trazer, de repente tem alguma dúvida, e se a gente puder contribuir de alguma forma, né? Então, eu até trouxe aqui umas pequenas anotações para, de repente, tentar me lembrar de alguma coisa, mas para quem não entende, mas eu acho que quase todos vocês já viram esse esqueminha da mente humana. Sabe o iceberg, né? Então, eu estou sem um quadro aqui, mas vamos imaginar um iceberg, né? O iceberg aqui como uma representação da mente humana. 5% daquilo que vocês acreditam que vocês sabem é somente 5%. Nossa mente é somente 5% daquilo que eu sei, eu memorizo, daquilo que eu decido para mim. E 95%, que seria aquela parte imersa do iceberg, aquela que fica embaixo da água, aquilo que eu não sei o que está lá. Né? Está nas profundezas, 95% eu não sei. 95% influencia a minha vida comparado aos 5% que eu acho que eu tenho controle, que eu acho que eu que estou direcionando a minha vida. Né? Aqui na psicologia, no espiritismo, a gente entende como karma, né? A gente entende que o que dirige a nossa vida é, na verdade, os nossos atos de vidas passadas. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E na psicologia a gente entende que aquilo que está no nosso inconsciente é o que vai dirigir a nossa vida. Então, de repente, a pessoa está lá, poxa vida, eu estou fumando, mas isso está me fazendo tão mal, eu tenho tanto desejo de parar de fumar. E aí a pessoa faz vários tratamentos, procura ajuda, vai no centro espírita e não consegue parar aquele vício. Por quê? Por que vocês acham que a pessoa ela tem um querer, ela deseja fortemente uma coisa, mas ela não consegue? Não é estranho, gente? A gente não ser dono do nosso querer, a gente não dá conta de dirigir a nossa vida conforme a gente quer, parar de beber, parar de trair, ir mais no centro espírita, né? Faltar menos. Então, às vezes a pessoa tem tantas coisas, tantas mudanças que ela deseja exercer na vida dela, mas ela não consegue. Então, que força que é essa que dirige a pessoa, né? Dirige as forças dela, dirige a motivação dela. Por mais que ela deseje, por mais que ela se esforce, tem algo que me controla. O Freud falava que o inconsciente ele é como um cavalo selvagem. Isso significa que por mais que eu tente colocar as rédeas no meu inconsciente, eu não consigo. É aquele cavalo que não é dominado, que ninguém consegue domar, que ninguém consegue dirigir, não importa o que faça, entende? Então, o que acontece num processo de psicologia, num atendimento? A gente tenta, na verdade, colocar a pessoa em confrontação
com aqueles conteúdos que estão escondidos, que nem ela sabe quais são, muito menos o psicólogo, né? Porque as pessoas vão lá achando que a gente tem uma bola de cristal e que a gente vai resolver todos os problemas da vida dela. Na verdade, quem faz as mudanças, quem realmente dá conta de dirigir qualquer percepção da própria vida é a pessoa. Né? Eu gosto muito de dizer, a gente não consegue mudar o evento, nós não temos esse poder, mas nós podemos mudar a nossa percepção. Porque conforme você percebe o mundo, esses serão os teus sentimentos. Então ali no atendimento psicológico, o que acontece? A gente vai tentando ajudar a pessoa, tipo, pescar aquilo que, eu digo que é ler o não dito. Porque o que é óbvio, todo mundo sabe, vocês já sabem o que vocês querem, as fraquezas, as qualidades, como meu pai foi, minha mãe me maltratou, meu pai era bipolar, minha mãe bebia. Isso todo mundo já sabe, isso está posto, é o óbvio. Mas o porquê que isso te influencia de tal forma que você não consegue ser o dono da sua própria existência. Então ali a gente oferece uma escuta, que a gente vai ler o não dito, para que então essa pessoa, através de insights, percepção, desejo de mudança, ela consiga ter uma habilidade de ir transformando a sua vida. Não é que a gente vai pegar e trazer todos aqueles 95% da escuridão à tona. Não é simples dessa forma. Mas a gente vai ajudar a pessoa a negociar com forças psíquicas das quais ela não tem domínio. Então Freud falava que nós temos uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Sabe aquele desenho do Tom e Jerry, que tinha um diabinho e um anjinho? Né? A gente também é assim no plano da espiritualidade, né? Tem sempre os espíritozinhos ali, os obsessores, os espíritos do mal, que eles querem nos influenciar, os zombeteiros. E tem os espíritos que estão lá nos impulsionando a sermos melhores, a tomarmos melhores decisões. E é exatamente dessa forma que a nossa mente funciona. Então a gente está todo o tempo escolhendo entre escutar o anjinho e escutar o diabinho. Só que o mais louco que a psicologia vai falar é que o diabinho, ele é muito mais forte. Ele é muito mais poderoso no caso, né, no que nós estamos falando do mental, tá? Não do espiritual. Por que ele é mais forte? Porque é ele que habita os 95%. É ele que está no inconsciente da gente, tá? Então, o que esse monstrinho dentro da gente quer? Ele quer que você se autodestrua. Eu não vou entrar nessa explicação porque ela é bastante complexa, dessa pulsão de morte do ser humano, mas assim, só resumidamente para dizer para vocês, a gente tem uma tendência muito forte a querer se sabotar o tempo todo, tá? Essa explicação ela é bem complexa, acho que não cabe aqui agora, mas eu quero que vocês entendam que é natural no ser humano, a gente ser inclinado para o mal. A gente ser inclinado para aquilo que não vai nos fazer bem. Ou seja, eu vou sempre preferir comer as porcarias do que comer algo que me traz saúde. Eu vou sempre preferir ficar dormindo até mais tarde do que levantar cedo e cuidar da minha saúde, trabalhar, estudar. Eu vou sempre preferir, principalmente na adolescência, tá, gente? Na adolescência é o momento em que as nossas pulsões elas estão mais fortes. A criança, ela vem sem uma barreira de censura. A criança, vocês sabem, né? As crianças, elas fazem o que elas querem, porque elas querem uma recompensa imediata. Eu quero comer agora. Eu quero fazer minhas necessidades agora, né? Não tem hora, não tem lugar. Eu quero dormir agora. Eu não estou preocupada se a minha mãe está cansada, o que aconteceu, se ela passou o dia todo trabalhando. Então isso é da natureza da criança. Essa natureza não muda ao longo do tempo, a gente continua, mas nós vamos amadurecendo, criando uma barreira de censura que faz o quê? Que faz com que esses conteúdos espontâneos vão diminuindo e a gente vai aprendendo a ter uma recompensa tardia. Ou seja, eu preciso ir no banheiro, mas eu vou esperar, porque eu não posso ir agora. Ou seja, eu quero muito comer isso, mas eu preciso emagrecer, então eu não vou comer agora. Então esse é um desenvolvimento maturacional do ser humano.
Eu tô vendo que vocês estão ficando com sono, né, gente? Esse assunto é meio chato. Mas então tá, eu vou passar, mas só para vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando, tá bom? Essa daqui é mais ou menos a base da psique humana. Meu filho me ligou, na hora que eu tava saindo lá do casarão, ele me ligou e ele me disse assim, olha que coincidência, né? Meu filho nunca teve uma crise de ansiedade. E ele me ligou e disse assim, mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô com uma sensação muito forte de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E aí eu perguntei, onde é que você tá? Ah, eu tô aqui no meu quarto. O que tá acontecendo? Não, tá tudo bem. Teu pai tá aí, sabe? Para ele observar o que realmente de perigo está sendo oferecido. Ele, não tem nenhum perigo. Então, vamos partir para observar o quê? É a sua mente que está te dizendo que tem alguma coisa perigosa, algo de ruim pode acontecer, certo? Então, assim, quem aqui, que é pai, que é mãe, que oferece esse tipo de conversa para os filhos, né? Dificilmente a gente consegue ter essa compreensão. Então, a gente está vendo hoje, todo mundo está tendo ansiedade. Não é verdade? Todo mundo está tendo ansiedade. Por que vocês acham que a gente tem ansiedade, gente? Alguma dica? Alguma ideia? Como? A gente pensa naquilo que não é alcançável. Pensamos porque estamos sempre querendo algo que não temos, né? O ser humano, a psicologia fala isso, nós sofremos porque há uma falta. E hoje em dia existe mais depressão porque existe a falta da falta, ou seja, tudo está tão disponível para o ser humano que falta ele sentir falta de alguma coisa real, né? Porque está sempre sentindo falta de algo imaginário. A ansiedade é o seguinte, gente, o que acontece? O medo é uma coisa instintiva, certo? Nós naturalmente temos medo. Se tiver uma cobra aqui agora, como é que vocês vão reagir? Como? Uma cobra, uma cascavel, todo mundo que... Por quê? Por que a gente faz isso? É uma reação natural, porque algo dentro, né, do nosso cérebro, isso é algo instintivo, não basta só ensinar, já faz com que você reaja e saia correndo e queira fugir. Então, correr ou lutar, essa é a reação que a gente tem quando algo nos causa medo, certo? A ansiedade, ela vem por conta desse medo. A diferença é porque ele não é um medo real. Entende? Então, quem está sofrendo de ansiedade está sofrendo porque o cérebro está mandando uma sinalização de que tem algo para correr ou lutar. Então, por que você tem que conversar com a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade para ela se situar? Mas aonde você está? Mas o que está acontecendo? Então, primeiro você faz todo esse check-up ali, para descobrir se realmente, então a pessoa vai se apercebendo de que nada de ruim pode acontecer naquele momento. Isso já dá uma aliviada. Só que como o cérebro cria imagens reais e o nosso corpo acredita que aquilo é real, ele vai reagir com, né, taquicardia. Porque eu não vou correr e lutar por uma coisa que eu não estou vendo, não tem nada acontecendo ali, não é verdade? Mas aonde que está essa imagem de algo perigoso? No inconsciente. Por que é inconsciente? Porque eu não tenho acesso. Se eu não tenho acesso, como é que eu vou saber do que eu tenho medo? Porque não tem controle também. Exato, a gente não tem controle do inconsciente. Muito bem, perfeito. Então o que acontece? Como é que eu vou ajudar essas pessoas que estão sofrendo de ansiedade? Eu preciso ajudar com que ela se depare com a realidade. Um dos movimentos é esse, você vai trazendo a pessoa para a realidade, certo? Então vocês podem fazer isso com vocês mesmos. Peraí, o que está acontecendo? Toca em algo real. Isso aqui é sólido, sólido. Então, tô aqui. Tô sentindo meus pés? Não tô sentindo os meus pés. Então, senta. Procura algo real. Vai tocando e vai percebendo daquele momento. Entende? Se dando conta de que você está ali e nada realmente oferece perigo. Só que, gente, o que acontece? Algumas pessoas vão desenvolvendo uma neurose, uma ansiedade patológica. Por quê? Porque qual que é o modo de vida que a gente tem hoje? A gente não dorme bem, a gente dorme pouco. Então a gente precisa, para ter um cérebro descansado, para aprender as coisas, para não estar irritado, para não estar estressado, pelo menos 7 horas de sono, com qualidade, com pelo menos 2 horas de sono REM.
Se a gente não tem essa oportunidade, a gente também já não vai ter uma força mental no dia seguinte, uma habilidade mental de estar presente, de ter uma vida de qualidade, de estar com a nossa família, de nos alimentarmos bem. Então tudo isso vai gerando ansiedade. E o maior inimigo do ser humano hoje, qual que é? Celular. Muito bem. O celular é o maior inimigo por quê? Porque nós não estamos acostumados a viver tantas experiências ao mesmo tempo, tantas informações ao mesmo tempo. E o que é o celular? Sabe, um excesso de informações. O nosso cérebro, aquilo que ele vive, que ele vê, ele vive. Então é como se você estivesse vivendo tudo aquilo. Então tu imagina os adolescentes com aqueles shorts que chama, né? Aqueles vídeos bem pequenininhos de 1 segundo e pouco. Quando você vai ver ali no histórico da criança, ela assistiu 3.000 shorts num dia. Entende? Não precisa muito tempo de celular para isso. Não precisa muito tempo de celular. Nossa, aqui, gente, sai dessa porta. Gente, vocês já imaginaram 3.000 experiências de tudo quanto é forma para uma criança, para um adolescente? O que acontece no cérebro dela? Ela já não está dormindo bem. Porque por conta de todo o estímulo, ela está indo dormir 1, 2 horas da manhã, certo? Ou 2 horas. Hã? Ou 2 horas. 2 horas da manhã, é isso que está acontecendo, é o mais comum. Então ela já dorme pouco, ela não se alimenta bem. Então ela vai estar cansada, ela vai gerar muito mais estresse mental, o estresse vai gerar ansiedade, então os neurônios eles vão morrendo, aqueles que geram dopamina, eles não vão estar mais ali. Vai chegar um momento que nem você, nem eu, nem os nossos filhos não vão ter mais a habilidade de gerar serotonina, gerar dopamina, porque nós estamos estressando tanto o nosso cérebro que nós estamos perdendo a habilidade de sermos felizes. Isso vai desaparecer, gente. A felicidade vai desaparecer do planeta. Acredite, isso vai acontecer. Porque a gente não está conseguindo controlar os nossos impulsos. Nós estamos estimulando tanto o nosso cérebro, ele não dá conta de processar tudo isso. Nós vamos envelhecer muito mais rápido, vamos adoecer muito mais. O consumo de medicação controlada disparou da pandemia para cá. Disparou, praticamente todo mundo está, inclusive jovens e crianças, tomando remédio controlado. E remédio para dormir. Gente, remédio para dormir para uma criança e para um adolescente? Por que essa criatura não dormiria? Me diz. Entende? Mas porque o corpo não está tendo atividade suficiente para se cansar e ele fica agitando o cérebro, ele naturalmente não vai querer dormir. Se eu não durmo, é óbvio que eu vou estar sempre irritado com os meus pais, é óbvio que eu não vou conseguir aprender conteúdo nenhum na escola, e é óbvio que eu não vou conseguir me relacionar com outro ser humano, e é óbvio que eu vou entrar em depressão e vou ter ansiedade. Entende? Então, gente, só para finalizar, a ideia da ansiedade seria assim, tem algo que a tua alma, vou chamar de alma, né? Porque a mente, se eu pegar e cortar aqui o Ricardo no meio, abrir o cérebro dele e falar assim, Ricardo, você tá aí? Não tá. O Ricardo não tá no cérebro dele. Se eu cortar ali o corpo dele, abrir o coração, o Ricardo vai estar ali? Não tá. Ninguém até hoje provou aonde que existe a mente humana. E a mente a gente aqui pode chamar de alma. Entende? O cérebro tá aqui. Mas e a mente aonde que tá? Aonde será que tá a mente do ser humano, gente? Aqui a gente vai chamar de espírito, né? De alma. Então, gente, o que acontece? A alma, e a gente vê isso muito na criança. A alma, a criança tá, aquilo ali não tem nada prendendo ela. Então ela vive, ela tá o tempo todo se movimentando, na verdade? Por quê? Porque é uma necessidade natural do ser humano de movimentar-se. Então a gente cresce, a gente não se movimenta. A gente não come aquilo que o nosso corpo pede, porque o nosso corpo sabe aquilo que ele precisa. Pede por isso, entendeu? E aí a gente vai criando todos esses hábitos ruins e, enfim, não tem como. É um ciclo, entende? A gente está virando num looping, numa bola de neve, aonde há tendência à destruição do ser humano. Só que aqui nós estamos estudando para isso, para que justamente a gente não chegue nesse lugar. Ou se nós chegarmos, que nós estejamos preparados para acolher e atender essa nova era. Que nós sejamos os precursores
sabe, de uma transformação de forma de viver. Porque a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que voltar para o simples. O próprio mundo vai exigir isso. Já está, né, gente? Já está exigindo com tudo isso que está acontecendo. Já esqueci também de novo da ansiedade. Vamos voltar lá. O que quer dizer? Eu crio um medo, a minha alma, ela quer fazer algo, ela quer realizar algo, ela tem um propósito. E aí o que eu faço? Eu fico ali, sei lá, vou pro trabalho, para casa, não sou feliz no meu casamento, não sou feliz criando os meus filhos, não sei porque eu estou nesse mundo, ou seja, não tenho sentido de existência. Aonde que eu vou encontrar felicidade? Não encontra. A alma não quer saber se você está ganhando dinheiro, se você tem que pagar contas, se você tem que pagar aluguel. A alma está se lixando. Ela quer viver propósito de vida, ela quer viver um sentido de existência. Entende? Então ela fica gerando uma pulsão, ela fica gerando uma energia para que você vá, para que você seja impelido a realizar algo. Como você não vai realizar bosta nenhuma, com perdão da palavra, o que acontece? Você começa a gerar um medo. Porque essa pulsão que o Freud fala, de pulsão de vida, que é isso, que é a libido, que é a energia que nos faz mover no mundo, se ela não é movimentada, se ela não realiza coisas na vida, então ela vai ficando sufocada e vai virando como se fosse um vulcão, entende? Ela vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo e ele está prestes a explodir. E isso é o que vai trazendo ansiedade. Como eu não coloco isso para fora, eu tô sempre ansioso, angustiado, e é o que está acontecendo com todos os adolescentes hoje. Por que eles estão se cortando? Porque eles têm essa angústia constante, eles estão muito sem saber, né? Porque realmente o jovem não sabe o que ele está fazendo aqui. A gente com muito curso já sabe, né? Nem sempre conseguimos chegar lá. Então ele vai e ele quer sentir alguma coisa. Ele vai, entende? E o que ele descobre? Não acontece nada. E aí, o que acontece depois disso? Ele vai, muitas vezes vão chegar num suicídio. Muitas vezes vão chegar num desejo. Por quê? Porque se nem isso me faz sentir alguma coisa, se nem isso me faz, sabe? Eles estão apáticos, a vida está vazia. E aí as pessoas estão recorrendo ao suicídio. E o que é mais triste da ideia do suicídio? Não acaba, né, gente? Aqui a gente sabe. Então, se não acaba, o que eu vou fazer com a minha alma? Eu passei a vida inteira aqui para aprender algo. Tive a chance de entrar na fila, cheguei aqui nessa encarnação, só passei por todas essas dificuldades, não consegui me realizar e ainda vou chegar lá de mãos vazias, né? Então, o nosso objetivo aqui, eu não vou me alongar porque tá friozinho para todo mundo, primeiro, busquem terapia, busquem desenvolvimento, conhecimento, estudo. Porque como eu vim com o propósito de aprender, como alma, como espírito, como mente, seja lá como vocês quiserem chamar isso, se eu não me desenvolvo todos os dias, algo em mim sofre. Algo em mim naturalmente vai ficar angustiado. Vocês têm que aprender a se acostumar assim, gente, chegar no final do dia, o que eu aprendi hoje? O que de diferente eu fiz hoje? Teve alguma soma na minha vida o dia de hoje? Chegar no final do mês, esse mês, o que aconteceu? Eu aprendi algo, me desenvolvi em algo. Esse ano foi bom? O que eu fiz nesse ano que eu me desenvolvi, que eu aprendi, que eu cresci? Então, isso é muito importante. Vocês precisam todos os dias se desenvolver, porque o cérebro precisa desse estímulo. Vocês e os filhos de vocês, principalmente, porque eles são o nosso futuro. A gente precisa lembrar deles sempre, tá? Alimentação viva. Se a gente continua comendo alimentação plástica, alimentação industrializada, a gente não está trazendo essa vida, porque nós somos natureza. O alimento precisa ser vivo. Vivo é o que? São os alimentos crus. Pode também serem cozidos, mas tem que ser as leguminosas, as oleaginosas, né? Que são as sementes, que são os grãos, o feijão. Então, banana, frutas, verduras. Gente, a gente precisa se alimentar disso.
Coloca mais isso dentro de casa que vocês vão estar salvando os filhos de vocês, a saúde de vocês. Tragam alimentação viva para casa. O sono é muito importante. Se vocês não dormirem, vocês podem fazer o que vocês quiserem de maravilhoso na vida, que vocês vão sofrer e o corpo vai pedir. Entende? Precisa dormir, dá um jeito de dormir bem, sem medicação. Se precisar da medicação por um tempo, mas depois faz os ajustes, vai desmamando, vai tirando, para vocês poderem dormir naturalmente. Porque o sono, mesmo que você durma com remédio, ele não faz a reparação, tá? Ele não faz, não adianta. Ter amigos, momentos de lazer, mas momentos de lazer sem o celular, tá? Sem os eletrônicos. Estudar o exercício físico, que é muito importante. O nosso corpo, ele veio instintivamente para se mover, para correr, para lutar, para caçar, para trabalhar. Então, eu preciso me movimentar sempre. Corpo parado, água parada, podridão. Não pode ficar parado. A gente tem que estar se movimentando sempre. E presença. Eu acho que esse daqui é bem válido também para lembrar vocês. Gente, vocês querem ajudar um ser humano? Olha no olho, olha para a pessoa e deixa ela sentir que você está vendo ela e que ela tá te vendo. Uma das coisas que mais cura o ser humano é ele ser visto, ser olhado no fundo dos olhos mesmo, porque as pessoas não se olham mais. Isso traz presença, isso traz a alma de volta, ela se percebe no mundo, tá? Estado de presença, momentos de contemplação. Se os filhos de vocês estão muito agitados, eles não estão tendo momentos em natureza. Momentos em natureza curam as crianças de qualquer patologia. Eu prometo para vocês que isso é verdade, tá? Coloquem ele para ir no mar, para caminhar na areia, para caminhar na grama, botar o pé na terra, brincar, deixa fazer bagunça, deixa entrar em contato com algo real, orgânico, natural. Isso é muito, muito, muito importante para a cura de todos nós, das crianças e de nós também, principalmente. Então, para a gente finalizar, foi só assim uma prévia, não sei se vai dar tempo de alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, antes de eu fazer uma prática com vocês? Queria fazer. Sim, pois não. A gente ouve muito na internet, né, a palavra ressignificar, né? Que até parece também uma coisa tipo, porque você não é, uma das coisas da ansiedade, tipo, você pode tudo, por que você não conseguiu aquilo? De causa da ansiedade, tipo, todo mundo conseguiu, mas ressignificar, às vezes, um pensamento, um valor de vida, a experiência traz, ninguém traz. Mas pra mim eu acho bem dificultoso ressignificar uma emoção. É uma boa pergunta. Pra mim são duas coisas. Eu sei que às vezes o pensamento te traz o jeito que tu vê a vida, te traz aquela emoção. Mas às vezes a emoção vem e tu não consegue definir qual o pensamento. E a emoção vai ficando. Então tu ressignifica. Ou vai passar e não passa. A gente uma emoção mais, digamos, eu sei que toda emoção tem a sua importância, mas uma emoção mais negativa, digamos, raiva, frustração, uma sensação muito assim que perdura e fica tipo, como é que tu vai ressignificar? Porque ela vem. Entendi. Obrigada pela sua pergunta. Gente, uma pergunta muito interessante, né? Porque assim, como é que eu vou ressignificar se na verdade eu não tenho controle sobre a minha mente, né? A gente acabou de falar isso, a gente não tem controle sobre a nossa mente mesmo, de verdade, tá? Só que eu vou falar uma coisa pra vocês que eu quero que vocês guardem pra sempre, pro resto da vida de vocês. Você não é a sua mente, tá? Você não é o seu cérebro, você não é o seu corpo. Você é aquele que observa a sua mente, aquele que observa o seu corpo. Entende? Como é que eu consigo prestar atenção nos meus próprios pensamentos? Quem é que está prestando atenção no próprio pensamento? Quem é esse que presta atenção? Quem é esse que lê o próprio pensamento? Entende? Você não está ali, você não é o pensamento. Só que quando a pessoa está muito identificada, né? Ela está identificada com as emoções, ela está identificada com a memória, está identificada com os pensamentos, então ela não consegue, porque ela não se descola, ela fez uma colagem com aquilo ali, certo? Então primeiro ela precisa trabalhar a ideia de quem sou eu. Se eu não sei quem eu sou, se eu acredito que eu sou aquele pensamento, primeiro eu vou estar escravo do pensamento, segundo eu vou ter ansiedade, vou ter estresse, vou ter pensamentos intrusivos, vai virar uma bola de neve. Primeiro eu preciso fazer esse exercício de quem sou eu. Preciso entender que eu não sou aquilo ali. E depois eu preciso começar a fazer um exercício muito importante,
que é de não identificação. Como é que eu faço um exercício de não identificação? Se eu tô aqui na rua e eu tô vendo um monte de carro passar, eu sou o carro? Eu sou aquele que observa o carro, certo? O pensamento é o carro. Ele vai passar, e vai passar, e vai passar, e quanto mais você tenta fugir dele, aí mesmo que ele vem atrás de você e continua e vai aumentando. Entende? O pensamento, ele é obsessivo por natureza, porque ele é igual a visão à audição. Você consegue parar de ver? Até quando você fecha os olhos, você está vendo. Entende? Porque essa é a função do olho. A função da mente é falar, é pensar, é ficar o tempo todo trazendo informações, rememorando, repetindo. Então, um dos exercícios mais importantes que eu sugiro, e sugiro para todos, e agradeço a contribuição da colega, é justamente esse. Eu não sou os meus pensamentos, tá? Então, gente, o que a gente está fazendo num lugar espiritual? A gente está aprendendo a não ter controle. Se eu estou ansioso, é porque eu acho que eu tenho controle de alguma coisa. Só que eu não sou nada, eu sou poeira no universo. Quem sou eu para controlar alguma coisa? Gente, eu não controlo nem minha respiração. Quando eu vou dormir, eu fico acordando a cada segundo. Ai, respira, digere, né? Coração bate. Não é isso que acontece. Gente, o maior ato de fé do ser humano é dormir. Porque eu durmo, eu nem sei se eu vou acordar. Não é verdade? Então me diz que controle que você tem. Controle nenhum. Então, se você conseguir na sua vida se render ao quê? A vida que sabe da vida, não é a gente. A nossa vida, o nosso propósito é simplesmente viver. Não é eu que tô ali, não, eu vou ter muito sucesso, e eu vou ser um médico, e eu vou ser... Você tem aqueles apelos internos, mas é a vida que vai te dizer. Né? A gente faz um plano e de repente tudo muda, não é verdade? A pandemia, a enchente que aconteceu, que controle que a gente tem, gente? Entende? Então, viver o hoje, viver o agora e se entregar para a vida. Ato de fé. É o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então, eu quero só fazer uma prática bem rapidinho. 2 minutinhos. Eu vou convidar vocês para fechar os olhos. E eu quero que vocês entrem em contato com vocês mesmos agora. Porque uma das práticas que funciona bastante, que traz autoestima, sentimentos e pensamentos bons, é quando eu me reconheço e eu me amo. Então, eu vou fechar os olhos e eu vou respirar um pouquinho. Inspira lenta, longa e profundamente. E eu vou querer que vocês façam elogios para vocês. Eu vou dar umas ideias aqui e depois eu vou deixar vocês em silêncio para que vocês se auto-elogiem. 3 elogios pelo menos sinceros. Então fecha os olhos, coloca a mão no seu coração. Sente a tua presença. Sente. Fala para você o seu próprio nome. Eu, Clarissa, tô aqui agora, sentindo o meu corpo presente, respirando, vivendo. Eu tô com o meu coração aqui batendo. Eu habito esta pele. E nesse momento que eu estou reconhecendo a minha existência, eu me agradeço. Fala para você, eu sou lindo. Eu sou único. Eu sou especial. Eu sou dedicado. Eu sou amoroso. Eu sou trabalhador. Eu sou carinhoso. Eu sou verdadeiro. Eu sou honesto. Eu sou alegre. Eu sou generoso. Eu sou bondoso. 2 segundinhos para vocês escolherem 3 elogios mentalmente para vocês mesmos. Entregue esse presente para você, para o seu espírito. Fala para você quão maravilhoso você é e o quanto você está feliz de habitar esse corpo, nesse aqui, nesse agora, nessa vida.
Obrigada, corpo. Obrigada, mente. Obrigada, meu papai e minha mamãe, que me deram a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada aos meus antepassados. Obrigada, meu mentor espiritual. Obrigada ao meu trabalho. Obrigada à minha família. Obrigada à minha saúde. Obrigada, obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Podem abrir os olhos e muito obrigada a todos. Uma boa noite.